A nossa expositora desta noite é uma trabalhadora da casa, trabalha na área de assistência social, nossa irmã Thelma, que Jesus lhe inspire agora e sempre. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar de um tema que está no livro Linha de Luz. Esse livrinho aqui. É no capítulo 154. Então eu vou fazer a leitura desse capítulo para a gente poder se inteirar do assunto. O tema é: por que desdenhas? Examinai tudo, retende o bem. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. O cristão não deve perder o bom ânimo, por mais inquietantes se apresentem as perplexidades do caminho. Não somente no que diz respeito à dor, mas também no que se reporta a costumes, acontecimentos, mudanças, perturbações. Há companheiros excessivamente preocupados com a extensão dos erros alheios, sem se precatarem contra as próprias faltas. Assinalam casas suspeitas, fogem ao movimento social, malsinam fatos ou reprovam pessoas, antes de qualquer exame sério das situações. E nesse complexo emocional que o distancia da realidade, dilatam desentendimentos com pretensas atitudes de salvadores improvisados, que apenas acentuam a esterilidade do fanatismo. Longe de prestarem benefícios reais, constituem material neutralizante do movimento renovador. O Evangelho do Cristo, contudo, não instituiu cubículos de isolamento. Procura estabelecer, aliás, fontes de vida abundante em toda parte. Examinar com imparcialidade é buscar esclarecimento. Por que a condenação apressada ou a crítica destrutiva? Quando Paulo dirigiu a célebre recomendação aos Tessalonicenses, não se reportava apenas a livros e ciências da terra. Referia-se a tudo, incluindo os próprios impulsos da opinião popular, com alusão aos fenômenos máximos e mínimos do caminho vulgar. Em todas as ocorrências dos povos e das personalidades, em todos os fatos e realizações humanas, o aprendiz fiel da Boa Nova deve analisar tudo e reter o bem. Por que te afastares do trabalho e da luta em comum? Por que desencorajar os que cooperam na lide purificadora com o teu impensado desdém? Se te sentes unido ao Cristo, lembra-te de que o Senhor a ninguém abandona, e nem mesmo os seres aparentemente venenosos do chão. Então aqui, quando Paulo nos diz examinai tudo, retende o bem, ele quis nos passar, numa visão geral, que em todas as situações que venhamos a nos deparar, boas ou difíceis, devemos tirar delas os ensinamentos, os aprendizados, E reter, quer dizer, extrair delas o bem, ou seja, o aprendizado que elas nos proporcionam. Tá? Então, em qualquer situação que a gente passa na vida, tanto as coisas boas quanto as coisas que a gente considera ruim, são aprendizados necessários e nós devemos tirar o melhor proveito dessas situações. Tá? Todas que nos vêm, mesmo que a gente acha ruim, Falar, não, isso aí é muito difícil, tá difícil de eu encarar, é difícil de eu carregar esse peso nas minhas costas. Ali tem um aprendizado valioso. E dali a gente deve tirar tudo que nos beneficia, todo o aprendizado que vai ser em prol do nosso melhoramento espiritual. Tá? Essa recomendação de Paulo
também nos diz para não perdermos o bom ânimo, que o cristão nunca deve perder o bom ânimo, por mais inquietantes se mostrem as perplexidades do caminho, né? Primeiramente, nos perguntamos, somos cristãos? Nós somos mesmos cristãos? E o que é ser um cristão? Então, ser cristão não é apenas estabelecer um vínculo religioso com essa ou aquela religião, tá? Também não é se utilizar de livros como a Bíblia, como os livros aqui, porque a gente lê, porque a gente estuda, a gente é cristão. Ser cristão está na atitude da pessoa. Então, ser cristão é uma filosofia de vida que você aplica no teu dia a dia em todas as situações da sua vida, tá? Lógico que a instrução é necessária para que você se guie, para que você tenha noção do que você deve fazer de acordo com os ensinamentos de Jesus, tá? Mas só o aprendizado não adianta se você não pôr em prática. Então, ser cristão realmente é uma filosofia de vida. Tá? Mesmo porque Jesus não veio trazer nenhuma religião. Ele veio ensinar o bem. Ele veio trazer realmente uma filosofia de vida. Né? Então, ser cristão é ter pensamentos, sentimentos e comportamentos que remetem aos de Jesus, aos comportamentos que Jesus teve, né? Aos ensinamentos dele aqui na Terra. Sem que para isso a pessoa precise estar seguindo aquela religião, essa ou aquela, né? Qualquer religião. Tá? Seja cristão ou não, né? Mas as suas atitudes remetem, que as atitudes da pessoa, né, que se diz cristã, remeta às atitudes de Jesus. Que a gente possa tentar, pelo menos tentar imitar Jesus, né? Em seus ensinamentos e em suas atitudes também. Pois Jesus é o nosso modelo mais próximo da perfeição que já esteve aqui entre nós. Então, o Espírito mais puro que habitou, que pisou na terra foi o Espírito de Jesus, que é nosso governador, né? Aliás, governador do nosso planeta, né? Na lição que estamos estudando, Emmanuel nos pergunta: por que desdenhas? Ou seja, por que desprezamos as lições que a vida nos traz? Né? Nós costumamos reclamar, né? Quando vem uma prova, uma coisa difícil, ao invés de nós tirarmos proveito daquela situação, mesmo com o sofrimento, a gente reclama. Então, quer dizer, nós estamos desdenhando a chance que Deus está nos dando do aprendizado através daquela lição. Isso é um desdém. Ficamos assim perplexos, né, atônitos, surpresos, até assombrados diante de alguns acontecimentos de nossas vidas. E Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele deixou dito eu venci o mundo para nos dizer que nós também temos condições de vencer as nossas dificuldades. Assim nos mostra que as dores que nos atingem, que nos afligem, têm o propósito da nossa evolução, né? O nosso aprendizado, que nós necessitamos. Quando nos desesperamos, não conseguimos analisar o ensinamento que a dor, seja física ou moral, está nos trazendo. Então, ter bom ânimo é ter a serenidade diante das horas difíceis. Serenidade essa baseada na confiança da bondade do Pai, na sua justiça e na ajuda constante que os bons espíritos nos prestam em todas as aflições que enfrentamos. Então, ter boa vontade é ter certeza que nós não estamos sozinhos naquela dificuldade, que aquilo é um ato de bondade do nosso Pai e não alguma coisa que veio para nos castigar, para judiar de nós. Certo? Se a gente tiver essa confiança na justiça de Deus, na justiça divina, nós não vamos reclamar do nosso sofrimento. A gente vai sentir, claro, tudo que nos faz sofrer a gente sente, mas sem reclamação é outra coisa, né? Você fica mais resignado, você tenta tirar proveito daquele pedaço difícil que você está passando, né? Você tenta extrair as lições que aquilo lá está te trazendo. No texto que estamos estudando,
Emmanuel cita também que há companheiros que estão excessivamente preocupados com a extensão dos erros alheios, sem se precatarem contra as próprias faltas. E o que isso quer dizer? Em primeiro lugar, se conseguirmos enxergar o erro do próximo, é porque nós temos ele dentro de nós. Senão a gente não conseguiria ver, né? Até eu já falei isso em outra palestra aqui, né? Ou mesmo que o erro já tenha sido suplantado, né? Que a gente já tenha conseguido vencer, de qualquer forma, né? Nós não temos direito de julgar, tá? Em qualquer caso. Se a gente tem o erro dentro de nós, nós não podemos acusar o nosso irmão. Como que nós vamos acusar se nós estamos no mesmo nível? Né? Não temos condições de julgar. E se você já errou naquele sentido, ao invés de você criticar teu irmão, apontar o dedo, dê a mão para ele e o ajude. Porque se temos o mesmo erro em nós, né, devemos nos preocupar em corrigi-lo. E se já o suplantamos, temos o entendimento suficiente para ajudar o irmão em crise, mas nunca julgar apontando-lhe o dedo para o seu erro. Pois devemos lembrar que quando apontamos o dedo para uma pessoa, temos 3 de volta apontado para nós. Certo? Aponta o dedo para o outro, tem 3 voltados para nós. Né? Que estão nos lembrando que devemos nos analisar antes de analisar o nosso irmão. Tá? Toda vez que a gente acusar alguém, lembre-se que a gente tem que olhar para nós primeiro, antes de acusar o outro. Falar, você está errado. E você? Você está certo? A gente está certo? Em tudo para chegar e apontar o dedo para o irmão? Claro que não, né, gente? Lembremos sempre de que todo aquele que comete um erro já está sofrendo com a sua própria consciência e necessita que o outro lhe dê a mão e não o acuse, piorando assim o seu quadro de sofrimento. Certo? Quando a gente acusa alguém que está em erro, nós estamos piorando a situação daquela pessoa ao invés de ajudar. E nós não estamos aqui nesse mundo para um atrapalhar o outro. Ao contrário, nós estamos aqui para um ajudar o outro. Então, ao invés da gente acusar, apontar o dedo, espizinhar a pessoa, dê a mão. Tenta ajudar aquela pessoa a sair daquela situação difícil que ela se enfiou. Porque nós também temos essa fraqueza de cair qualquer hora numa situação ruim que a gente se veja em erro. Nós não estamos livres disso. Ninguém aqui é perfeito, né? Nós estamos no aprendizado ainda. Que não dê a mão e o acuse, piorando assim o seu quadro de sofrimento. Esse comportamento acusativo de julgamento é cruel para quem já está sofrendo o peso de alguma situação em que se veja como pessoa que errou. Tá? Nunca se esquecendo que a gente pode estar na mesma situação uma hora ou outra, né? Então, se somos cristãos, que possamos agir como cristãos, como Jesus agiu. Jesus não condenou nenhum, nem a prostituta, nem o cobrador de imposto que passava a mão no dinheiro do povo, certo? Ele não acusou ninguém. Ele simplesmente ajudou, mostrou o caminho e falou, segue o caminho. Ele mostrou o caminho. É isso que a gente deve fazer. Mostrar o caminho para uma pessoa que está em erro. Não acusá-la, espizinhá-la, né, e julgá-la. Mostrando o caminho a seguir sem esmagar a pessoa com os nossos julgamentos e críticas. Onde, na maioria das vezes, não temos o discernimento suficiente para analisar aquela situação, pois não somos detentores do conhecimento de tudo que possa ter desencadeado aquela situação. Certo? Então, primeiramente, nós não temos condições de julgar ninguém, porque nós não sabemos o que vai dentro da pessoa. Nós não sabemos cada ponto que tocou na pessoa para que ela chegasse naquela atitude. Ninguém sabe, ninguém está dentro do outro. E outra, mesmo que a gente souber, falar, não, é meu filho, eu estou sabendo tudo o que está acontecendo. Não sabe mesmo, porque nós não sabemos lá do nosso passado espiritual.
Nós temos o esquecimento, né, com a reencarnação. Às vezes uma situação, um erro que a pessoa está caindo ali, é o erro que ela veio tentar se refazer de outra vida e não conseguiu. Certo? Por isso que a gente tem que ter misericórdia, a gente tem que ajudar ao invés de criticar. Porque nós não sabemos a situação total, geral. Nem Deus, que sabe de tudo que nos acontece em todas as nossas vidas, desde a nossa criação, nem Ele nos julga. Ele simplesmente nos dá novas chances a cada reencarnação. Isso não é julgamento, isso é justiça. Isso é oportunidade de aprendizado. Por que nós temos que ter a empáfia de julgar? Né? Então, como eu disse aqui, nem Deus tem o conhecimento total dos seus, que tem o conhecimento total dos seus filhos, julga. Por quê? Porque nós teríamos então, né? Devemos então, mesmo com nossa estreita visão da situação, procurar ajudar o irmão caído ao invés de lhe atirar pedras. Se analisarmos com imparcialidade a situação desse irmão caído, podemos tirar para nós lições para o nosso próprio progresso espiritual. Às vezes é no erro do outro que você enxerga um outro erro seu. Ao invés de criticar, se você analisar a situação, você pode tirar aprendizado para você próprio. Tá? Pois a crítica destrutiva e o desdém podem prejudicar o progresso e a renovação espiritual, tanto para quem pratica quanto aquele que a recebe. Então, se está numa situação aí de erro, a pessoa que está sofrendo erro pode tirar um aprendizado e aquele que praticou também. Tá? É ensinamento para os dois que estão envolvidos na situação. 2 ou mais, né? Eu falo 2 assim porque geralmente é um exemplo, né? Os dois podem tirar o aprendizado, tá? Se analisar com calma, com serenidade e sem acusações. Né? Numa briga, se a gente começar um xingar o outro, você não vai chegar a acordo nenhum. Agora, se você sentar e tentar dialogar, um entender o outro, aí os dois vão poder tirar proveito do que está acontecendo, apaziguar a situação e tirar ensinamento ainda. Certo? Essa questão do julgamento nós já trazemos em nosso psiquismo desde antes da vinda de Jesus entre nós. Pois a época de Moisés, né, o olho por olho e dente por dente, nos induzia a julgamento. Né? Então eles julgavam, não, a pessoa tem que morrer disso, porque ela fez isso, ela tem que morrer disso. Então já era o julgamento ali, né? Isso daí está no nosso psiquismo desde aquela época e até antes de Moisés, né? Então não é fácil da gente se desfazer desse padrão que nós já adotamos há muitos séculos atrás, né? Mesmo Jesus tendo vindo trazer o perdão, as ofensas e o não julgues, e assim acabamos por adotar como natural esse tipo de visão e comportamento, que são negativos, lógico, né? Dando vazão assim ao nosso próprio egoísmo, quando achamos que estamos certos e nosso irmão errado. Como eu disse, se a gente analisa o erro de uma pessoa, você está sendo egoísta. Você está só querendo que faça prevalecer a sua opinião. Tá? Sem mesmo nós, na maior parte das vezes, sequer ouvirmos o que levou esse nosso irmão a ter tal atitude, a tal procedimento. Então, para que a gente possa, pelo menos, ajudar, já que a gente tem a consciência que não pode julgar, que a gente ouça da boca daquele que está sofrendo, que está cometendo erro, o que ele tem para dizer. Para ver se a gente pode ajudar. Assim, com esse nosso proceder, vamos nos distanciando das pessoas e muitas vezes tendo graves problemas de relacionamento, principalmente dentro da família, né? Dentro do lar. Então, o que devemos fazer é que, se podemos ajudar este irmão diretamente na solução do seu problema, que o façamos com amor e boa vontade. E se não podemos, que pelo menos oremos por ele.
É o mínimo que a gente pode fazer, para que encontre o caminho da solução do problema. Assim, estamos agindo segundo a caridade que Jesus nos ensinou. Bom, diante do panorama que estamos vivendo nessa transição planetária, sabemos que reencarnaram entre nós espíritos resgatados de níveis baixos de vibração e evolução moral, como última chance para aqui permanecerem. E muitos desses espíritos continuam a repetir os mesmos padrões antigos de comportamento, causando espanto e indignação. Então a gente sabe que nesse momento de transição, até os livros falam, que o umbral está vazio. Está sendo resgatado, já foi resgatado, acho, os espíritos que estavam no baixo umbral, no nível médio do umbral, em todos os níveis do umbral, foram resgatados espíritos para terem a última chance de reencarnar aqui na Terra e se melhorarem moralmente, espiritualmente, para que possam permanecer, continuar reencarnando aqui e aproveitar esse tempo de transição da Terra, que vai para o plano de regeneração, E muitos desses espíritos não estão conseguindo. Então a gente continua a ver esses assassinatos, esses crimes bárbaros, essas coisas. São espíritos que foram resgatados e que não estão conseguindo evoluir. Não estão assimilando, não estão conseguindo aproveitar a chance da melhora. E nós, o que nós podemos fazer nesse sentido? Orar por essas pessoas. Pedir a Deus que abra os seus olhos espirituais para a verdade da vida, para a verdade do amor que Jesus veio nos trazer na Terra. Então vamos colaborar, para que a nuvem negra dos miasmas deletérios, que pairam sobre a Terra, que a gente sabe que em volta da Terra tem uma nuvem escura, dos miasmas que nós mesmos, encarnados aqui, provocamos com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com os nossos sentimentos, Então nós esperamos que se dissipe, com as nossas boas atitudes, com os nossos bons pensamentos e os nossos bons sentimentos. Ou nós vamos aumentar essa nuvem com as nossas atitudes ruins, os nossos sentimentos também, contrários ao bem e ao amor que Jesus nos ensinou. Então está nas nossas mãos a melhora da Terra. Não é Deus que vai determinar, não, agora a Terra vai passar de plano de prova e expiação para plano de regeneração. Isso depende de nós, essa transformação depende de nós. Quanto mais nós nos demorarmos em padrão negativo de pensamento, de sentimento, de atitude, mais vai demorar essa transição que a gente espera. Então, se a gente quiser realmente viver num plano melhor, que a gente colabore. Porque o nosso pensamento aqui, a evolução da Terra não depende de uma pessoa. 2, 3, é de todo mundo, é coletivo. Então, quanto mais pessoas estiverem fazendo um pensamento bom, atitudes boas, sentimentos bons voltados para o amor, mais rápido essa nuvem escura se dissipa e mais rápido a gente alcança a evolução que nós estamos pretendendo, de morar na Terra de regeneração, no plano de regeneração. Então, voltando ao texto, tem a parte aqui. Longe de prestarem benefícios reais, constituem material neutralizante do movimento renovador. É isso que eu estava falando para vocês. Isso quer dizer que se continuarmos a agir com base em nosso egoísmo, ou seja, costumamos ser indulgentes mais para conosco do que com o nosso próximo. A gente, quando comete um erro, a gente acha que não foi tão grave. Agora, se o nosso irmão comete o mesmo erro, você chega e espizinha e fala que, nossa, que absurdo, que horror. Mas quando é você ameniza, Então, nós costumamos ser indulgentes, sim, mas mais para conosco do que com o nosso irmão. E a verdadeira indulgência é para com o nosso irmão. Então, costumamos amenizar, diminuir nossos erros e aumentar com críticas e julgamentos os erros dos nossos irmãos. Agindo assim, estamos prestando um desserviço à obra do Cristo. Nós estamos trabalhando contra a obra de Jesus.
Então, estamos deixando de ser caridosos, né? Então, para que quando o tempo chegar, Jesus encontre a obra pronta, ou seja, precisamos trabalhar nosso autoconhecimento, nosso aprimoramento espiritual. Assim, conhecendo-nos através da autoanálise, saberemos o que temos que mudar em nós para sermos melhores hoje do que fomos ontem, e assim sucessivamente, para que quando o tempo chegar, a obra em nós esteja pronta. Tá? Então, diante da análise de nossas atitudes, sabemos onde devemos melhorar, onde que temos que melhorar, né? E o roteiro a seguirmos é o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, que é o nosso manual. Manual para a nossa vida aqui, manualzinho de instrução que a gente quer, é o Evangelho de Jesus. Tá? Temos que estar sempre atentos à nossa renovação. Por isso, a necessidade da autoanálise e detectando em nós o que nos cabe melhorar, nós podemos usar esse manual que Jesus nos deixou, né? Que é o seu Evangelho de amor e luz. Seguindo o texto. Por que a condenação apressada ou a crítica destrutiva? Aqui cabe um exemplo, né? Dentro de um hospital tem várias pessoas internadas. E ali tem pessoas que reclamam de tudo. Está doente, fala, é aquela choradeira, aquela gritaria a noite toda, reclama, às vezes briga com os enfermeiros, aquela anarquia. E no mesmo hospital tem pessoas, às vezes com problema até mais sério, que está ali resignado, falando assim, graças a Deus que não foi coisa pior, foi só isso. Olha a diferença da colaboração que essas pessoas podem dar para o bem em volta delas e para elas próprias. Né? Então, aí eu vou ler aqui o que eu escrevi, né? Aqui cabe um exemplo. Dentro do hospital, com várias pessoas internadas, doentes que passaram por alguma cirurgia necessária, né? Vamos encontrar as que reclamam do que estão passando, muitas vezes dando trabalho à equipe de trabalhadores e incômodo aos outros pacientes ali internados, como também vamos encontrar os mais resignados, que às vezes, passando por sérios problemas, ainda dizem, ainda bem que foi só isso. Então, a pessoa que é crítica, que é ranzinza, vai ser crítica onde ela esteja, né? Onde ela estiver. Enquanto não tiver a boa vontade de mudar esse proceder, vai fazer sofrer a outrem, os que estão em volta dela, né? E também a ela própria. Porque uma pessoa que é reclamona nunca está feliz. Tá? Então, ela faz ela própria sofrer. E em contraposição, a pessoa que é calma e resignada vai levar ao leitor a tranquilidade e o equilíbrio e a esperança por onde ela passar. Tá? Olha a diferença. Então, que a gente se baseie no que é bom para a nossa conduta, né? Em todas as ocorrências dos povos e das personalidades, em todos os fatos e realizações humanas, o aprendiz fiel da Boa Nova deve analisar tudo e reter o bem. São as palavras de Emmanuel, né? Aqui devemos analisar todas as situações que estão à nossa volta ou acontecendo conosco. Tanto as de grande monta, que envolve o coletivo, né? Como as guerras, né? Como também os pequenos acontecimentos do nosso dia a dia, sempre retirando deles o aprendizado e procurando ressaltar os aspectos positivos que deles decorrem, pois costumamos ver, em primeiro lugar, os aspectos negativos das situações. É outra coisa que a gente tem que corrigir. Sempre quando acontece alguma coisa, nós vamos direto na parte negativa. A primeira coisa que a gente comenta, olha só o que foi acontecer, olha o que fulano fez. Nós sempre ressaltamos a parte negativa. Tem que ser o contrário. Tem que ser o contrário, para que as situações comecem a mudar a partir de nós, de dentro de nós. Certo? Porque se nós somos um na sociedade, nós mudando o nosso proceder, o nosso irmão também, isso vai aumentando e vai melhorando a situação. Agora, se você vai primeiro para o lado negativo, sempre vai acontecendo o pior. Porque o teu próprio pensamento já está puxando, né? Você já está vibrando na parte negativa. Então é mais fácil acontecer o negativo. Então aqui cabe a fala de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
Tá? Então, aqui está falando que mesmo nas situações difíceis, nós devemos sempre enxergar o lado positivo que aquilo pode trazer, o ensinamento, né? Então, nunca desanimemos diante das aflições da vida. E para finalizar, devemos sempre nos lembrar que devemos usar o mesmo peso no julgamento a nós mesmos que costumamos usar para julgar o outro. Tá? É como eu falei agora há pouco. Nós sempre, mesmo que aconteça a mesma situação para mim e para o fulano, sempre a do fulano é pior. A gente ameniza o nosso lado. Mas nós temos que julgar com o mesmo peso. Estamos aqui todos diante do mesmo propósito, né? Com o mesmo objetivo, que é o aprendizado para a nossa evolução espiritual. Estamos todos na mesma condição de aprendizes e nunca devemos desdenhar o nosso próximo, pois ele carrega dúvidas, anseios que também carregamos nós conosco. O estudo dessa lição deixada por Emmanuel, Por que desdenhas?, é um convite à reflexão sobre a importância da humildade, tá? Para nós trabalharmos a nossa humildade, da análise imparcial, ou seja, usarmos o mesmo peso, né, no julgamento nosso e do nosso irmão. Aliás, que a gente nem deve julgar, né? Do apoio mútuo, quer dizer, você ajudar aquele que está passando pela prova, né? E do amor ao próximo, mesmo diante das dificuldades e imperfeições. Tá? Porque dificuldade e imperfeições todos nós temos. Certo, gente? Esse era o recado que eu tinha para passar hoje. Eu só vou ler depois como oração o livro da Nenê. Alguém quer fazer alguma observação? Quer, Fernando? Dali no início eu estava falando, né, que a gente deve sempre tentar ajudar as pessoas, né? Mas e aí quando a pessoa não reconhece o erro? Quando a pessoa não quer ajuda? Não reconhece o erro. Então, aí o problema é dela, não nosso. Aí cabe o não julgueis e você ora por ela. Você entendeu? Quando você não tem, foi o que eu falei, quando você não tem condições de ajudar aquela pessoa, seja por qualquer motivo, principalmente quando a pessoa não consegue reconhecer o erro, ora por ela. Pede a Deus que clareie a visão dela. Certo? Outra coisa. Nós temos, lógico, as leis humanas que são para a gente poder viver melhor em sociedade, é necessário, certo? Mas essas leis aí a gente sabe que são temporárias, de tempo em tempo elas mudam. Agora, para a gente basear a nossa vida, nós temos que nos ligar à lei de Deus. Essas são eternas. Tá? Então, se nós não podemos ajudar, por qualquer motivo, um irmão em desespero, pelo menos que nós possamos orar por ele. Tem caridade e caridade, né? Caridade e caridade. Tem porque caridade e uma caridade. caridade que você faz com o coração, você fez a tua poupança, né? Sim. Uma caridade que você fez por interesse, para aparecer. Aí não é. Aí é assistencialismo, é diferente. Quem benesse foi só quem recebeu. Aquele que doou. Quando é caridade assim, de bens materiais que a pessoa está ajudando, às vezes, como a gente vê assim na época de eleição, os políticos ajudando, tira fotografia, aquela festa toda, né? Aquilo ali é um assistencialismo para promoção própria. É diferente de caridade. A verdadeira caridade, você procura o necessitado e ajuda. Ajuda de coração. Ninguém precisa ficar sabendo. Um abraço, um aperto de mão, um sorriso. Um sorriso quando você cruza com uma pessoa. Às vezes a pessoa está com aquela cara de desespero, você fala um bom dia, abre um sorriso. Às vezes com aquele pequeno gesto você vai mudar o dia da pessoa. Tá? São pequenas coisas, não precisa ser uma coisa assim, grandiosa. Se você puder fazer grandiosa, é ótimo. Mas se não puder, faça o que está no teu alcance. Fazendo de coração, com boa vontade, é caridade. Isso é caridade. Tá? Nós não precisamos muito para fazer caridade. Precisamos só do que a gente tem. Tá? E em relação ao que você falou também de um umbral sendo esvaziado, né? Isso já faz algumas décadas, né? Eu acho que eu já falei aqui, inclusive, numa palestra. A bondade divina é tão grande que esses espíritos que estão tendo a última oportunidade
a grande maioria está reencarnando em famílias bem constituídas. Então, para poder realmente, é uma ajuda... Não entende como é que pode os pais tão bons naquele... Uma ajuda valorosa, né, para aqueles espíritos. E essa família que se dispõe a ajudar é uma família caridosa. São pessoas caridosas que estão ali. Porque isso daí já é combinado antes do reencarne, né? Os espíritos que vão reencarnar na família já é combinado antes. Não nasce aqui na família nossa, assim, ao léu. Determinar, vou jogar naquela família, vou jogar naquela. Não é. É combinado antes. Os pais e os filhos, eles concordam em nascerem juntos. Geralmente são os filhos que pedem. Quem vai reencarnar com o filho, geralmente que pede. Né? Pai, me ajuda nessa missão, por favor, me dá a chance. Né? E os pais, pessoas, né, espíritos bondosos, né? A gente pode dizer que os nossos pais são bondosos. Nos acolheram, nos ensinaram o caminho certo, o caminho bom. Nem sempre todo mundo tem a felicidade de nascer num lar bem estruturado, mas aqueles que nascem num lar que não é bem estruturado também vêm com o trabalho dele, assim, de melhoria espiritual para enfrentar aquela situação. Às vezes ele pede aquela situação, certo? Às vezes o filho vem para ajudar o casal de pai e mãe. Também. Certo? Todos vêm com um propósito, né? Todos, né? Nossa reencarnação tem um propósito, de todos nós. Tá? Não tem nem esse nem aquele. Assinou um contrato antes de vir para cá. Já, então, às vezes vem falar, eu não pedi para nascer. Imagina, que mentira. Pediu de joelho, ainda implorou. Implorou. Né? Certo? Alguém quer fazer mais algum comentário? Espero que eu tenha podido ajudar em alguma coisa, né? Alguma reflexãozinha, né? Então, gente, eu vou ler agora. Para mim, eu considero essa leitura aqui como uma oração. É do livro da Meimei, Amor Perfeito. Chama-se Súplica a Jesus. Jesus, amigo incondicional de todas as horas, abençoa almas queridas e boas que confiam em Ti. Inspira-as para que nos momentos de aflição não se rebelem contra as Suas sábias leis. Reequilibra os lares onde a dor fez morada e instala neles o hábito da prece, reintroduzindo aí a esperança. Que o carinho de Maria, tua doce mãezinha, proteja todas as mães da terra que assumiram a incumbência de receber os filhos, a quem os infortúnios trazem sofrimento e dor. Na confiança da tua misericórdia, dá-nos, Mestre dos Mestres, o entendimento para que quaisquer julgamentos possamos compartilhar do sofrimento de outros, levando-lhes o bálsamo da consolação. Que a tua luz fortaleça os corações que se unem, trabalhando e servindo, em prol do semelhante, contribuindo assim para a modificação do quadro desalentador do planeta e para que a paz e o amor reinem no mundo. Abençoa, Senhor, todos os sofredores, para que na condição de ovelhinhas do seu rebanho sejam dóceis no cumprimento dos desígnios de Deus, nosso Pai. Que assim seja. Agradeço muito por emprestar os ouvidos.